Olá, pessoal do Plano 360, um prazer estar com vocês. Falar um pouquinho sobre Business Model Canvas. Só antes, me apresentando, meu nome é Hugo Butarelli, sou formado no Big Data no agronegócio, tenho dois MBAs, um em gestão de projetos e outro em liderança, inovação e gestão 4.0, e recentemente também ingressei no mestrado, né, num programa de ciência da informação. Para mim vai ser uma honra estar falando um pouquinho sobre Business Model Canvas, né? Como que se dá essa estrutura, né? Como que você pode modelar realmente o seu novo negócio, o seu novo projeto. E vai ser muito bacana entender um pouquinho mais sobre esse grande quadro aqui que vocês já estão vendo, né? Essa belíssima ferramenta que pode nos ajudar muito. Então, só antes, né, falar um pouquinho da história, trazendo aqui os autores, né, o Alexander Osterwalder e o Pinu, que são autores do livro Business Model Generation, né, Inovação em Modelos de Negócio. Então, caso vocês queiram se aprofundar, esses são os criadores, né, que cunharam e desenvolveram essa ferramenta tão útil para os dias atuais, né? Então, eles têm diversos outros projetos, né, diversas outras publicações que são muito úteis, né, no ambiente de negócio. Então, caso vocês tenham curiosidade, podem buscar por essas duas pessoas que são extremamente importantes, né, no mundo dos negócios. E aí eles criaram, né, esse livro com o objetivo, né, de simplificar e democratizar o processo de criação e aprimoramento de modelos de negócio, né? Então eles tinham uma principal motivação ali de facilitar a comunicação e a colaboração dos stakeholders, né? Ou seja, os envolvidos no processo de inovação. Então eles criaram esse modelo de negócio com esse objetivo, né, de ter uma fácil comunicação, fácil entendimento, entendimento visual também. Então foi com esse principal alvo que eles criaram esse livro, né, e rapidamente se popularizou nos ambientes de negócio. Né, e o Business Model Canvas ele tem alguns diferenciais que são bem importantes, né? Então eles usam dessa abordagem visual, intuitiva, né? Facilmente você consegue estruturar a parte de modelo de negócio utilizando essa ferramenta. Ele é aplicável em diversas indústrias e contextos empresariais, seja ele qual for, então não tem um filtro onde você pode ou não pode utilizar dessa ferramenta, e sim, ela é amplamente utilizada em qualquer contexto e baseada em princípios como simplicidade, flexibilidade e adaptabilidade, né? Princípios esses que são essenciais para o mundo atual, né? O mundo que a gente vive hoje é um mundo que está em constantes transformações, tem os avanços tecnológicos, os avanços científicos e a gente a todo momento está sendo impactado por isso de uma maneira muito grande, né? Então, usa desses princípios, né, que são essenciais no mundo atualmente, né? E é importante também a gente entender qual que é a diferença de modelo de negócio para plano de negócio, né? O plano de negócio ele é um pouquinho mais robusto, né? Onde tem um detalhamento maior de como a empresa vai funcionar na prática, né? Então, ele responde o que será feito, como, quanto custa, quanto ganha, por quem é feito, né? Uma série de questões ali extremamente detalhadas e robustas, né? Onde fica, às vezes, até difícil de você ter uma mudança, né? Então, você utiliza mais o plano de negócio quando você quer buscar investidores, pedir um financiamento ou edital, formalizar a empresa, né, ou projetos de maior risco financeiros, né, e tem um profundo e detalhado plano do negócio, né, da segurança para quem vai investir, né. Então, porém, ele é um pouco mais demorado e pouco flexível, né, mais difícil de mudar. O ideal é que ao longo que o seu negócio avance, você tenha os dois, né, tanto o modelo de negócio quanto o plano de negócio, né. E por outro lado, né, o modelo de negócio, como eu disse, ele é um pouco, ele é mais rápido de ser construído, ele é visual, ele é fácil de ter mudanças, né, de se adaptar e estimula uma visão estratégica. Então, ele é utilizado para um novo projeto ou marca, ou uma spin-off, ou uma nova empresa, né, para você testar as ideias de negócio e ajustar esse modelo antes, né, de realmente colocar a mão na massa, de investir algum dinheiro ou, né, de desprender algum recurso ali que você está pensando em investir, né? Então,
muito utilizado também em trabalhos acadêmicos, startups, né? Então tem essa diferencial e os dois são muitas vezes complementares e podem ser criados e preenchidos juntos, né? E falando um pouquinho mais sobre o modelo de negócio, né? O modelo de negócio, o Business Model Canvas, ele está aqui para responder três perguntas, né? Como que você entrega valor, como que você cria valor e como que você captura valor, né? Como que você vai ganhar dinheiro com isso, né? Então, o modelo de negócio ele é baseado nessas três perguntas, né? Para a gente responder de fato a essas três perguntas. E para isso a gente tem esse grande quadro, né? Essa grande ferramenta onde a gente passa por cada um desses quadrantes, né? De forma a preencher e ter tanto a estrutura, né? Visual quanto a estrutura relacional, né? De como que o seu negócio vai se relacionar entre os parceiros, entre os clientes, entre os seus recursos, as fontes, a estrutura de custos, né? Enfim. Então, é muito disso que o Business Model Canvas nos propõe. Então, nessa parte do quadro, né, a gente trabalha como que você entrega valor, né? O projeto vai entregar valor, ou a nova empresa, aqui nessa etapa, nessa parte aqui, como que você vai capturar, né? Ou seja, como que você vai monetizar sobre isso e como que você vai criar valor, né? Como que você vai adicionar algum valor dentro do que você está se propondo a fazer. E aí a gente tem uma visão por quadrante, né? Então, a primeiro quadrante é a criação de valor, onde você vai trabalhar marketing, vendas, comercial, né? Como que você realmente vai, né, ter trabalhar essas questões, né? Tanto de marketing, venda e comercial. Você tem também o próximo quadrante, que é onde você vai entregar valor. Então, a compras, produção, entrega, enfim, como que você se relaciona. E, por fim, o capturar valor, né? A parte financeira, como que você traz dinheiro para dentro, sempre numa visão, né, de como que você pode reduzir custo e maximizar os lucros, né? Então, o primeiro quadrante, a gente sempre segue essa ordem de preenchimento, né? Essa é a ordem indicada pelos autores, né? Então, você começa respondendo quem são os seus segmentos de clientes, depois você responde qual que é a sua proposta de valor, né? Qual que é o seu diferencial, né? Depois você responde quais são os canais de distribuição que você vai fazer para a proposta de valor chegar nos seus clientes e da mesma forma como que você vai se relacionar com os seus clientes para que o seu diferencial chegue até eles, né? Eles consigam amar e, né, ter seu produto ou serviço ter uma certa relevância perante os seus clientes, né? Então, ele é sempre baseado, e o core, né? Você tem que saber muito bem quem são os seus clientes ou ter, né, não precisa ter o detalhamento extremamente robusto como tem, se tem no plano de negócio, mas você tem que ter uma noção de quem que você quer atingir. O próximo passo seria a definição das fontes de receitas, né? Então, é o quinto passo no preenchimento. E no sexto, recursos chaves, né? O que que você vai precisar para desenvolver, as atividades chaves que você vai precisar realizar, quem serão os parceiros, né? Com quem que você pode se unir para que você consiga atender de uma maneira melhor seus clientes. E, por fim, a estrutura de custos, para que você entenda o que que vai depender, né, de uma estrutura ali, né, de recursos financeiros, né, ou logísticos, enfim. Então, você tem uma relação de interdependência, né, em todos esses quadrantes e campos que o Canvas tem, né? Então, para você entregar valor, vocês têm canais, tem a parte de relacionamento para atingir, como que você vai monetizar, fluxo de receita, quais são os recursos que você vai precisar, como que você vai operacionalizar as atividades que são essenciais, com quem que você vai se unir, né, formar alianças e quais são os custos ali que você tem para rodar esse negócio, né? E aí, para exemplificar melhor isso, né, trazer o exemplo aqui da Netflix, né, um exemplo muito bom, que foi quando a Netflix surgiu, né? Não é o exemplo que a gente tem atualmente do modelo de negócio, mas como que ela se idealizou, né? Como que ela se iniciou no mercado. Então, aqui tem diversos pontos, né? A gente vai passar detalhando por cada um deles, né? Então, no primeiro quadrante, né, os segmentos de clientes, eles definiram que são os cinéfilos, né? Aqueles amantes de cinema, né? E pessoas que gostam de
comodidade. Então percebo que não tem um detalhamento, né? Mas tem, né, uma certa visão clara de quem que você quer atingir no segmento de cliente. E aí como que você entrega valor, né? Como que você, qual que é o seu diferencial para esse público aqui? Então, o diferencial da Netflix, quando ela foi criada, é o aluguel ilimitado de filmes, sem sair de casa, sem multas e nem custos adicionais, né? Então, a gente vinha de um mundo onde a gente tinha as locadoras, a gente tinha que sair de casa, ir na locadora, escolher um filme, assinar lá que você estava alugando aquele filme, né? Locando aquele filme. E se você atrasasse na devolução, né? Se você tivesse fora viajando e atrasasse, você recebia uma multa pelo atraso, né? Então, eles viram essa oportunidade e foram em cima disso para que esses segmentos de clientes sejam atendidos de uma maneira mais efetiva. E aí como que foi, como que eles definiram os canais, né? Como que essa proposta de valor chega nos seus clientes, né? No segmento de clientes. Então é o aplicativo, né? App Store, né? Você pode baixar esse aplicativo e também uma plataforma, um website que você pode acessar e assistir os filmes a qualquer momento. Como que eles se relacionavam, né, por meio de recomendações, um perfil online, né, que você relacionava e serviço de venda automatizada, lembrando que esse aqui é o modelo quando a Netflix foi criada, né. Partindo para o próximo quadrante, né, de recursos, eles entendiam que os recursos principais, né, seriam os conteúdos, de fato, né, filmes ou séries, os contratos de licenciamento que costumam ser bem caros e o desenvolvimento da plataforma para que os filmes e séries chegassem até os seus clientes, né? As principais atividades, né? Aquisição de conteúdo, né? Ter os contratos firmados, algoritmos de classificação, né? Dos filmes, tanto, né? De ranqueamento quanto do que mais se encaixa para cada, cada, né? Cliente ali, né? Você tem pessoas que gostam mais de comédia, pessoas que gostam de drama, de romance, então eles trabalharam nessa classificação e a otimização da plataforma como uma atividade-chave, né? Sempre você está otimizando para que os seus clientes, ao longo do tempo, consigam ver valor incremental perante ela, né? E os parceiros, né? As produtoras e distribuidoras de filmes, né? Eles definiram e formaram parcerias chaves com esses dois nichos, né? As produtoras e distribuidoras. Então, partindo aqui para as fontes de receita, né, eles, né, definiram que a monetização sobre isso seria uma assinatura mensal, né? Poderia ser de uma forma diferente, mas eles optaram e analisaram que isso era o que mais se encaixava. Estrutura de custos, né? O que despenderia algum valor, né? O desenvolvimento e manutenção da plataforma e criação de conteúdo, né? Hoje a gente sabe que a Netflix cria filmes e séries. Então, como conclusão, né, do Business Model Canvas, né, de toda essa construção, ele é muito importante porque com ele você consegue experimentar e ajustar o seu modelo de negócio, né? Então, às vezes você tem uma ideia, na hora de colocar isso no papel, você começa a ver, ter insights ou ver gaps que antes você não estava pensando, né? Então, na hora que você vai aplicar, né, você consegue, né, ter também diferentes contextos disso, né? Como que você estrutura o modelo de negócio, ao longo que você vai estruturando, você vai tendo os insights e consegue aprimorar ele de uma maneira melhor, né? Então, né, o modelo de negócio ele está aí para ser usado, né, na criação de novos projetos, novas empresas, né, spin-offs que sejam, com esse objetivo, né, de testar, de ser uma ferramenta visual e útil para quem quer que seja que vá estruturar, né? E também uma comunicação, né? Você facilmente consegue explicar a partir de um plano visual, né, de uma ferramenta visual, né? Então, espero que tenha ficado claro para vocês. Eu agradeço pelo tempo e atenção ao conteúdo e nos vemos numa próxima aula aí, se Deus quiser. Abração a todos e fiquem com Deus.